Olá, você que está chegando aqui no canal mais saudável do Brasil e o canal, inclusive, que mais se preocupa em deixar a sua barriga sequinha, sua cintura fininha e você feliz da vida. Pois é, por isso, cola na Nutri. Se você ainda não fez sua inscrição aqui no canal, faz sua inscrição agora, clica no link que tá aqui, ó, no inscreva-se. Também não deixa de clicar no sininho que aparece aí ao lado, senão você perde as notificações de avisos do YouTube de que subiu vídeo novo aqui no canal. E hoje, especialmente, eu vou revelar as minhas estratégias, o que eu fiz para ficar com a cintura fina, a barriga sequinha de vez. Mas antes de tudo, não deixa de já chegar colocando o seu like pra gente começar o nosso vídeo aqui no canal mais saudável do Brasil, ok? Ok. Talvez você não saiba, mas a Nutri aqui já teve 9 quilos acima do peso que você está me vendo hoje aqui nesse vídeo. E não foi fácil conseguir descobrir um caminho diferente do que a maioria das pessoas tentavam, porque eu, assim como você, também tentei algumas coisas que não funcionaram. Então você está escutando o conselho não somente de um profissional, uma pesquisadora da área de saúde, mas também uma pessoa que na prática colocou algumas coisas que funcionaram e outras que não funcionaram também para conseguir passar para você essas informações que com certeza vão te ajudar na sua vida. Outra coisa que é importante falar é que muitas vezes você até consegue perder gordura, mas você ainda fica com aquela gordura localizada. Principalmente nas áreas que você tem mais genética. Pode ser barriga, pode ser coxas, pode ser a parte interna da coxa. Qual é a área que você sente mais dificuldade para perder gordura? Coloca aí nos comentários. A minha especificamente era aquela gordurinha abaixo do umbigo, que as pessoas às vezes chamam de pochete. E eu realmente tenho uma cintura que eu queria ver aquela cintura, aquele negócio acontecer. E aí por isso eu comecei a estudar. Não só para conseguir ajudar cada vez mais pessoas aqui no canal Mais Saudável do Brasil, mas para poder também ter aquele objetivo que eu queria tanto alcançado no espelho. E uma das estratégias mais importantes, a primeira delas, que eu quero compartilhar com você, foi focar e ter muita atenção ao meu final de semana. E eu não tô querendo aqui dizer a você que você tem que ser aquela pessoa noiada, que você não come nada que você gosta no final de semana. É exatamente o contrário disso. Quando eu entendi que eu não deveria estar vivendo aquela minha vida de segunda a sexta e que eu deveria encaixar o final de semana como algo que estivesse dentro do meu planejamento para inclusive conter alimentos que eu gostava de consumir de forma planejada, com certeza aquilo fez uma grande diferença na minha vida. O que acontece talvez com você, o que acontecia comigo, é que quando a gente coloca na cabeça que a gente quer mudar, às vezes a gente fica querendo cortar tudo de uma vez, querendo mudar tudo de uma vez. Só que o seu corpo, ele não é adaptado a restrições severas. Ele não gosta desse negócio de ficar passando fome, de ficar fazendo toda hora, comendo comidas que você não gosta muito, sabe? Comendo sem sabor, contando calorias ou pesando tudo que você come, porque o seu corpo ele começa a entrar em um estresse metabólico. Então é importante que você coloque prazer nas suas refeições. Então uma coisa que me ajudou muito foi planejar o meu final de semana, incluindo essas coisas que eu gostava de fazer no meu dia a dia. E assim como mágica, eu comecei a poder consumir os alimentos que eu gosto e ter os resultados que eu tanto queria para ter a barriga sequinha, a cintura fininha, como se fosse algo que era totalmente contraintuitivo do que as pessoas faziam por aí. Então eu indico a você para planejar essas refeições. Escolhe pelo menos uma refeição no seu sábado, uma refeição no seu domingo, para você fazer aquela refeição livre. Eu não gosto muito dessa ideia do dia do lixo, sabe? Você comer o dia inteiro coisa errada. Porque naturalmente quando você volta para aquele dia normal, tipo a segunda-feira, parece que ela é aquela segunda-feira mais terrível do mundo. Eu prefiro deixar minha semana livre até para aquele dia assim que dá aquela vontade de comer alguma coisa que não está dentro do meu planejamento. Isso me dá mais liberdade, isso me dá aquela sensação de opa, isso é pra vida, isso não é só porque eu tô querendo alcançar o objetivo da barriga sequinha, isso não é só porque eu tô querendo emagrecer. Então eu saio daquele modo restrição e entro no modo estilo de vida. Então assim você consegue fazer isso com muito mais tranquilidade. E existem vários estudos que comprovam que quando a gente come com prazer, a gente consegue melhorar nossos hormônios, como a grelina, e aí a gente não compensa e não fica com tanto desejo por doces
que era também o que acontecia muito comigo lá atrás. Então começa a colocar em prática isso, tá? Escolha aquele momento, qual vai ser a refeição do seu sábado, a refeição do seu domingo, para você fazer uma refeição que você gosta de comer, que você está compartilhando isso com seus amigos, está no ambiente social, para você não ficar a louca das dietas e sentindo aquela prisão porque você está alcançando o seu objetivo. Estratégia número 2. A segunda estratégia, que também fez muita diferença na minha vida, foi eu conseguir reconhecer a minha fome e até dominar a minha fome. Por que eu tô falando isso pra você? Porque alguns anos atrás eu sentia que eu precisava comer a cada 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. E era natural, inclusive, a ciência ficava compartilhando por aí que a gente precisava comer 3 em 3 horas. Então, naturalmente, meu corpo ele sentia aquele desejo. E aí, lá na frente, quando eu entrei no doutorado, eu comecei a ver as pesquisas atuais, eu observei que não era isso que divulgavam lá fora em outros países. Que, inclusive, as pesquisas mostram que pessoas que não lancham, não fazem esses lanches intermediários, não ficam comendo o tempo todo, comendo 3 em 3 horas, elas conseguem não engordar tanto quanto aquelas pessoas que ficam vivendo de lanches o tempo todo. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Mas é claro, é como se fosse um exercício para você começar a reconhecer a sua fome. São sinais naturais que todos nós temos, mas que com o dia a dia, com a correria, com esse piloto automático que a gente vive, a gente acaba muitas vezes não percebendo que a gente ou não precisa de comida ou precisa se alimentar naquele momento. E não existe essa regra de comer de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas, 5 em 5 horas. Não existe isso. Sabia não? E daí, quando eu comecei a me libertar desses protocolos, eu comecei a perceber o que era fome, o que era vontade de comer, o que era vontade genuína de comer. A vontade de comer muitas vezes está relacionado às sensações, o que é uma fome emocional. Às vezes porque você está ansiosa, porque está preocupada, que você tem uma viagem para organizar. Você às vezes fica com vontade de comer e é simplesmente psicológico. Não é a fome física, aquela que às vezes a gente fica com o estômago roncando ou dá aquela sensação de fraqueza. Já a vontade genuína é aquela vontade às vezes que você está aqui, aí simplesmente dá uma vontade de comer um doce, sabe? Mas não significa que é emocional, você tá bem, você tá tranquilo. Eu tô aqui gravando pro canal Mais Saudável do Brasil, mas me deu aquela vontade de colocar um docinho na boca. Como você sabe que essa vontade genuína não é a fome emocional? Basicamente, você consegue consumir pouco e simplesmente a sua fome vai embora. Então você simplesmente respeitou um sinal do seu corpo e reconhecer esses tipos de fome é uma mega estratégia para você conseguir comer sem precisar fazer dieta, sem precisar ficar em sofrimento, sem precisar ficar passando fome, sem precisar ficar comendo de 3 em 3 horas, tá? Então essa é uma das estratégias que eu uso até hoje na minha vida. E depois de colocar prazer nas minhas refeições, equilibrando o meu final de semana, sair desses protocolos malucos de ter que comer naquela hora específica, eu também parei de ficar pesando tudo que eu comia. Foi uma outra estratégia que eu fiz, porque de fato, se eu reconhecia minha fome, eu não precisava de fato estar comendo comida como se fosse caloria. Isso é também comprovado cientificamente. Hoje, várias pesquisas apontam que o processo de emagrecimento, de perda de gordura localizada, principalmente nessa região que a gente quer perder, que no meu caso era cintura, barriga, está muito relacionado não a quanto a gente come, mas principalmente a qualidade dos alimentos que a gente coloca no prato. Então entender quais eram os alimentos que me saciavam mais, que faziam com que eu me sentisse melhor no treino, por exemplo, no exercício físico, me fazia conseguir manter em longo prazo, como um estilo de vida que eu falei pra você, sem passar por sofrimento. E olha, é muito chato você ficar tendo que pesar tudo que você come. E graças a Deus, a ciência já mostra que também é desnecessário tudo isso. E aí, saindo um pouco do relato de Vanessa na prática, para Vanessa pesquisadora, eu posso te garantir que o fenômeno do emagrecimento não é um cálculo matemático de coma menos e se exercite mais. Mas, Nutri, eu já vi vários lugares que focam em a gente ficar contando quanto de carbo, quanto de proteína. E aí, você está vendo as pessoas emagrecendo cada vez mais no mundo por aí? Não, né? Então, na prática, né, a gente sabe que a gente está colocando, se a gente focar somente em calorias, um percentual desse aqui, assim, só 1%, diante do que o seu metabolismo tem de poder em relação ao processo de queima de gordura, porque a ciência evolui. Então, ela observa que nós temos fatores metabólicos, fatores hormonais,
que são muito mais importantes. A gente saber, por exemplo, combinar os alimentos e consumir os alimentos certos para queimar gordura, inclusive gordura localizada, do que a gente ficar focando em contar calorias de tudo que a gente come. Isso é comprovado cientificamente. E uma outra estratégia que eu aplico, inclusive eu já fiz alguns vídeos aqui no canal para vocês, é de fato colocar em prática o que eu chamo de jejum inteligente, que não é um jejum seguindo protocolos, nem horas que eu tenho que consumir, porque não é baseado em contagem de calorias, e sim em acrescentar alimentos que eu sei que tem evidência científica que podem acelerar a minha queima de gordura, inclusive nos dias que eu estou fazendo o jejum. E o jejum ajudou muito nesse meu controle de saciedade, conseguiu fazer com que eu tivesse realmente esse metabolismo mais acelerado, e mesmo nos finais de semana, quando eu saio para comer comidas como pizza, comida normal, que às vezes a gente tem vontade de comer, naturalmente eu não consigo sentir mais aquele inchaço, aquela retenção, nem reganhar peso. Ou seja, eu consegui chegar no tempo ideal para o meu corpo não passar mais, não ter mais nenhum risco de passar pelo efeito sanfona. Se você já passou pelo efeito sanfona, sabe o que eu tô falando. Muitas vezes você perde rápido, mas pouco depois você respira, bebe água e você ganha tudo novamente. E isso acontece porque você provavelmente fez alguma dieta maluca, restritiva, não fez do jeito certo, não colocou alimentos que acelerassem seu metabolismo, não conhecia essas estratégias passo a passo e não aproveitou o poder dos alimentos nessas suas combinações para saciar, para acelerar o metabolismo, e aí de fato você não deu tempo suficiente para o seu corpo conseguir perder gordura e manter esse resultado para sempre. Então, na prática, o conselho de amigo, o que você precisa fazer a partir de agora, né? Anotar essas estratégias que eu fiz e principalmente focar em aprender a combinar esses alimentos para que você consiga ter os resultados que eu tive na minha vida, para que você consiga perder gordura localizada. Não tem como eu dizer a você que você pode tentar perder gordura localizada fazendo mais do mesmo. Não é assim. Você precisa realmente fazer coisas diferentes para o seu corpo ter resultados diferentes. Não é assim, né? Porque senão todo mundo ia estar com a barriga sequinha. Então você tem que realmente procurar esse conhecimento extra. Inclusive, foi um dos fatores que a Nutri realmente teve como motivo para criar o programa Secar Sem Dieta, que eu coloquei no link aqui na descrição, onde eu te ensino passo a passo como eu combino os alimentos nas minhas refeições, como eu faço o jejum de forma inteligente, e você pode fazer sua inscrição e participar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Basta você clicar no link que está aqui e entrar para o SSD. Eu te espero lá, caso você queira aprender um pouco mais, ter resultados mais rápidos, mas também acompanhando o canal aqui da Nutri Mais Saudável do Brasil. A gente se vê em um próximo vídeo. Não deixe de colocar o seu like e também de fazer essas estratégias para ter a barriga sequinha. Até a próxima, a gente se vê em um próximo vídeo. Até mais!